As notícias que a gente mais vê hoje em dia é: não compre casa, invista o seu dinheiro. A gente vê vídeos facilmente sobre isso. Em compensação, muitas pessoas falam: não alugue nunca o seu apartamento, sua casa. Compre um imóvel porque você já vai estar pagando o que é seu. Ou então, 11 motivos para comprar a casa própria e sair do aluguel. E é por isso que com tantas chamadas diferentes assim hoje em dia, você pode ficar na dúvida. Será que realmente faz sentido comprar um imóvel para você morar ou para colocar para alugar e receber renda passiva daquilo? Ou faz muito mais sentido investir no mercado financeiro em fundos imobiliários, que são uma classe muito parecida, por exemplo? Eu vou te mostrar em detalhes nesse vídeo comparando os números dos históricos das rentabilidades das duas aplicações, em imóveis físicos e em fundos imobiliários. Mas antes da gente começar o vídeo, me conta aqui embaixo, você hoje mora de aluguel ou tem seu imóvel próprio? E recentemente a gente viu um bom ciclo de valorização dos fundos imobiliários, uma vez que o IFIX, principal índice de fundos aqui do Brasil, subiu quase 20% nos últimos 12 meses. E se você for olhar para alguns fundos imobiliários específicos, dá pra gente ver isso aqui nessa planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários, nos últimos 12 meses, vários fundos tiveram rentabilidades inclusive acima de 50% no ano e alguns outros acima de 30% também. E mais, alguns desses fundos, como o TVRI, por exemplo, tiveram um dividend yield dos últimos 12 meses mensal ali na casa de 1% ao mês, isso aqui já isento de imposto de renda. Inclusive, essa planilha aqui com várias informações detalhadas sobre cada um dos fundos imobiliários e que dá até para fazer análises comparativas entre fundos imobiliários com suas principais métricas, ela vai estar gratuita para você fazer download nesse primeiro link aqui de cima do card ou na descrição do vídeo também. E aí, beleza, resultados positivos assim para os fundos imobiliários levantam ainda mais a dúvida de: pô, será que eu devo vender o meu imóvel que eu tenho ou nunca comprar um imóvel para investir em fundos imobiliários e receber aluguel deles? E ainda assim aproveitar a rentabilidade dos fundos imobiliários além do seu aluguel? Essa é uma dúvida muito genuína. E antes da gente fazer as comparações entre fundos e imóveis, eu já quero quebrar uma crença muito comum dos brasileiros, que é aquela de dizer: ah, Felipe, mas o imóvel físico que eu compro para morar, ele também se valoriza com o tempo, então eu também estou investindo, ganhando dinheiro com isso. Afinal, você aprendeu que imóveis eles sempre se valorizam e estão sempre fazendo os donos deles ganharem dinheiro. Só que nessa crença existem duas coisas que ninguém presta atenção. A primeira delas é que, por mais que o preço dos imóveis eles subam na média no longo prazo, nem sempre essa rentabilidade compensa a subida da inflação. O que a gente pode ver é que nos últimos 14 anos, por exemplo, investir em imóveis físicos perdeu para o índice IMAB5, que nada mais é do que uma cesta de títulos de tesouro IPCA+, ou seja, do tesouro direto que corrige a inflação. E mesmo considerando o ganho dos aluguéis de imóveis físicos, a rentabilidade ainda ficou abaixo desses títulos de tesouro IPCA+. Então, não, nem sempre a rentabilidade do imóvel corrige a inflação. Ponto 2, que quase ninguém presta atenção. Por mais que o imóvel que você mora se valorize com o tempo, isso não muda basicamente nada na tua vida. Porque afinal de contas, você não vai vender o teu imóvel que você mora amanhã para você ganhar aquela rentabilidade e colocar realmente o dinheiro no bolso. Ou seja, você não tem liquidez nos imóveis, principalmente que você mora. Então isso não é um investimento, uma vez que você não está tendo ganhos financeiros reais. Já nos fundos imobiliários, aquela cota, ela realmente vai valorizando ao longo do tempo e você vai percebendo o teu patrimônio aumentar com liquidez que você pode resgatar em qualquer momento. Além disso, o dividendo, o aluguel das tuas cotas de fundos imobiliários caem na tua conta corrente todos os meses. E aí sim as coisas começam a fazer mais sentido. Beleza, agora antes da gente ir para a comparação de quem realmente rende mais, fundos imobiliários ou imóveis, vamos separar 3 situações distintas aqui, porque eu sei que muita gente vai vir comentar: ah, Felipe, mas eu comprei um kitnet no interior de São Paulo e ele triplicou de preço em um ano. Eu sei que esses comentários existem. Então, para quem vai investir em imóveis físicos, existem duas grandes possibilidades. Ou você é um investidor que tem sua profissão, você é médico, você é empresário em outros ramos, junta ali um patrimônio suficiente para comprar um imóvel e colocar ele para alugar e acrescentar a tua renda todos os meses com aquele aluguel dos teus imóveis. Essa é uma das formas de ganhar dinheiro com imóvel físico. A segunda forma, que dá muito mais dinheiro, é você comprar imóveis para revender. Ou seja, você compra a um bom preço e tenta vender mais caro que isso. Ou, no limite, você vai construir novos imóveis para aí sim vender eles ainda por um preço ainda mais alto. Nessa segunda forma de ganhar dinheiro com imóveis, você está empreendendo. Porque, afinal de contas, é uma atividade que, apesar de gerar muito mais retorno, ela tem muito mais risco também. Você precisa passar por riscos de construção, ter essa expertise de contratar um engenheiro, contratar um mestre de obra, seja lá o que for. Ou então, encontrar realmente boas oportunidades no mercado de imóveis e depois conseguir vender por um preço melhor. Muita gente ganha dinheiro desse jeito, mas isso não é uma renda passiva, isso é uma renda ativa. Você precisa trabalhar, colocar expertise e tempo naquilo ali. E se você ganha dinheiro com imóveis porque essa é a tua profissão, que coisa boa. Essa é a tua renda ativa, você pode tirar uma parte
parte da tua renda ativa e investir no mercado de renda passiva, como o mercado financeiro de fundos imobiliários, por exemplo. Isso posto na mesa, já que a gente separou aqui as formas de ganhar dinheiro com imóveis, vamos seguir agora para uma análise puramente racional, sem ter emocional, de quem gosta de investir em imóveis ou desgosta. A gente vai agora 100% para números. Porque aqui eu sei que muita gente pode pensar: ah, Felipe, mas os fundos imobiliários, eles também têm muito risco, podem cair muito, podem desvalorizar. E sim, isso é verdade também. O fundo imobiliário também carrega seu risco, como todo tipo de investimento que tem uma projeção de futuro um pouco melhor de rentabilidade. É só olhar o caso do HCTR11, fundo imobiliário que caiu mais de 61% nos últimos 12 meses. Nem tudo são flores aqui no mercado de fundos imobiliários, e se alguém te disser isso, essa pessoa está mentindo para você. Da mesma forma, investir em imóveis também tem seu risco. O risco da inflação, que a gente já falou aqui, como o caso do relato dessa investidora aqui, ó, que falou que perdeu dinheiro comprando um imóvel, principalmente quando ela foi colocar na ponta do lápis a inflação e viu que estava no prejuízo. E mais, aquelas pessoas que constroem imóveis para vender ou compram imóveis na planta, veem histórias de construtoras entrando em falência, como aconteceu muito na época da pandemia. E se você compra um imóvel na planta e a construtora que você financiou aquele imóvel chega a quebrar, você pode perder todo o seu dinheiro alocado ali de uma vez só. Além disso, existe a depreciação dos imóveis, que é um outro risco ao longo do tempo. Então sim, existem riscos nas duas formas de investir. Agora, não é porque existe risco que a gente diz que a atividade não vai dar certo. Você precisa minimamente entender o que é que você está fazendo para conseguir superar esses riscos e ter uma boa rentabilidade. Por isso, vamos fazer uma comparação muito simples aqui. Se a gente for olhar para os dados do Fipesap, que é a principal empresa que levanta dados do mercado imobiliário no Brasil, no último relatório emitido ali em dezembro de 2023, o que a gente viu é que atualmente a rentabilidade média do aluguel dos imóveis físicos aqui no Brasil está em 5,7% ao ano. E o que a gente observa é que essa taxa já chegou a ser de 8% no passado, ali em torno de 2008. E dali para frente, a rentabilidade dos aluguéis na linha verde ficou na casa de 4 a 5% ao ano por muitos anos. Então, beleza, 5,7% ao ano de aluguel atualmente nos imóveis físicos. Só que aqui tem um ponto que agrava ainda mais essa rentabilidade. O aluguel de imóveis físicos precisa pagar imposto de renda quando cai na conta dos investidores. E normalmente esse imposto de renda vai ser na alíquota máxima dos investidores, que é de 27,5% ao ano. Ou seja, se você tinha ali uma rentabilidade de 5,7% ao ano com aluguéis, e se você abate um imposto de renda de 17,5% ao ano, a tua rentabilidade cai, na verdade, para 4,7% ao ano. E aí, se você coloca na conta gastos com depreciação do imóvel, reformas anuais que você tem que fazer, ou mais taxas para corretoras que cuidam do aluguel dos imóveis para você, que também vai corroer um pouco tua rentabilidade. A verdade mesmo é que a rentabilidade com aluguel de imóveis físicos gira em torno de 4% líquido para o bolso do investidor ao ano. E aí vamos comparar isso agora com o mercado de fundos imobiliários. E para isso, a gente pode olhar primeiro para o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do Brasil, que conta com uma grande diversificação de diferentes fundos imobiliários aqui dentro do portfólio. Aqui você vai encontrar fundos imobiliários de galpão logístico, de escritórios, fundos de papel, e um levantamento feito pela Economática aqui no Brasil também olhou para o histórico de dividendo dos fundos imobiliários, que seria o equivalente ao aluguel dos imóveis físicos. O que a gente viu é que essa rentabilidade estava em torno de 11,2% ali no começo de 2023, mas o mais interessante é a gente olhar para a média histórica dos dividendos dos fundos imobiliários nos últimos 10 anos. E o que a gente vê é algo muito próximo a 8% de rentabilidade de aluguel já na conta dos investidores. Lembrando que o dividendo do fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda. Então a gente está falando, na média, do dobro de rentabilidade com aluguel comparado com os imóveis físicos, baseado na conta que a gente acabou de fazer. E é por isso que a gente vê notícias como essas, constatando que 90% dos fundos imobiliários pagam dividendos acima do retorno médio com locação de imóveis no Brasil. Então, olhando para isso, a gente conclui que, financeiramente falando, compensa muito mais investir numa boa estratégia de fundos imobiliários para receber aluguel do que comprar imóveis físicos para receber o aluguel deles. E aí muita gente pode perguntar: Felipe, então o caminho agora é investir tudo em fundos imobiliários para ter um dividendo maior e ser um bom investidor assim? Afinal de contas, tem vários investidores brasileiros que têm todo o seu dinheiro investido em imóveis. Só que colocar todo o dinheiro numa classe só de ativos, ainda assim é muito arriscado. Você corre o risco de fundos imobiliários caírem forte, já que eles são ativos de renda variável, do mesmo jeito que você correria um risco de uma construtora quebrar ou de o seu imóvel perder valor para a inflação se você fosse para imóveis físicos. O ideal de verdade é você agrupar diferentes classes de ativos de imóveis com outras classes do mercado financeiro, como ações internacionais cotadas em dólar e até renda fixa. Assim você garante que o teu retorno na média com segurança vai estar sempre bem acima da inflação. É justamente essa estruturação que a gente chama de sistema de alocação estratégica aqui no serviço de Wealth do Clube do Valor, onde a gente monta estruturas de carteira como essa, para um investidor muito conservador que tem toda a sua carteira em renda fixa, mas que tem também proporções muito bem
desenhadas em tipos diferentes de rendas fixas. E o que a gente vê é que o retorno histórico já acima da inflação desse investidor é de cerca de 6%, já contando inclusive taxa de consultoria e de aconselhamento considerada de 1% aqui. Já para um investidor mais arrojado, que conta com alocação em ações internacionais do Brasil e inclusive fundos imobiliários, a rentabilidade histórica, já descontando a inflação e a taxa de aconselhamento, chega a ser de 7,5% ao ano nos últimos quase 20 anos. Por isso, se você não se sente seguro completamente ainda para montar um sistema de alocação estratégica na tua carteira de investimentos, para quem está assistindo esse vídeo, você vai poder contar com uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas de investimento, para a gente pegar toda essa teoria aqui e aplicar na prática para você, para o teu caso na vida real. Se você quiser participar gratuitamente de uma consultoria como essa, eu vou deixar um link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo, e se você tiver mais de 500 mil reais, uma das pessoas da nossa equipe vai te ligar. Dito isso, eu espero ter tirado tua dúvida do que é que vale mais a pena de imóvel físico ou fundos imobiliários. E se você quer aprender ainda mais aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu analisei uma carteira de um inscrito na prática para você entender como é que funciona esse sistema de alocação estratégica. E se teve pelo menos uma informação nesse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal do Sou Dividendo que eu tô te esperando no próximo vídeo.